Bom dia, queridos alunos. Estamos aqui com um prazer imenso de falar um pouco para vocês acerca da prova do simulado Enem Chego Junto, Chego Bem. É uma prova, uma redação que demonstra toda a estrutura do texto dissertativo argumentativo, que, como já falamos para vocês, um texto dissertativo argumentativo. Ele contém uma estrutura fixa, onde o aluno precisa entender que é uma introdução, que é um desenvolvimento e a conclusão de uma modalidade de texto desse tipo. A proposta de redação do texto simulado é interessante lermos para termos um conhecimento da proposta. E o que nós queremos fazer nessa exposição, nesse vídeo, é mostrar para você exatamente o que é a estrutura, lembrar você o que é essa estrutura a partir da própria proposta de redação. Então, na proposta de redação diz o seguinte: com base nesses textos e nos seus conhecimentos, escreva um texto expositivo argumentativo com até 30 linhas, na modalidade culta da língua portuguesa, sobre o tema Os testes com animais como ferramenta. Os testes com animais como ferramenta científica, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Organize o seu texto de forma coesa e coerente, com argumentos que justifiquem o seu ponto de vista. Então, percebemos logo na proposta que há um tema que vai ser desenvolvido. E o que se espera do aluno, num tema dessa natureza, é que ele possa se posicionar em relação ao tema. E aí abaixo nós vemos os textos motivadores, que tanto também nós falamos aqui nos nossos encontros. Essa proposta de redação foi elaborada pelo Enem Chego Junto, Chego Bem, da Secretaria de Educação do Estado do Ceará, e tomamos conhecimento, e abaixo dessa proposta vem os textos motivadores. O primeiro texto, o título é Testes com Animais, textos que estão disponibilizados aí na internet. Então diz o seguinte: os testes com animais são experimentos realizados com a utilização de animais a fim de produzir conhecimento científico aos seres humanos, como a elaboração de novas drogas, novos métodos cirúrgicos, vacinas, terapia genética, etc. Contudo, a legitimidade de tais testes é polêmica e frequentemente promove embates entre parte da comunidade científica, que apoia os testes, e grupos de defesa dos direitos dos animais. Para a indústria de cosméticos, por exemplo, tais testes foram proibidos em toda a União Europeia no ano de 2013. Esse é o primeiro texto motivador. O segundo texto tem como título Não Matarás. É interessante o paralelismo que foi feito aqui entre um mandamento bíblico, que está registrado lá entre os hebreus, não matarás, né? E ele coloca aqui os animais e os homens nos bastidores da ciência. E o terceiro texto, o título é Prós e Contras dos testes em animais, pelo bem da ciência ou pelos direitos dos bichinhos de laboratório. Aí o texto aqui é dividido em duas partes: cientistas e defensores. Cientistas são os testes, as prateleiras das farmácias estariam vazias. Sem os testes, as prateleiras das farmácias estariam vazias. Não haveria como criar novos remédios sem experimentá-los antes em bichos de laboratório.
Os cientistas ressaltam também que seguem rígidos protocolos e códigos de ética que garantem o bem-estar e impedem o sofrimento dos animais. Os defensores. A União Europeia aprovou, neste ano, novas regras que restringem o uso de animais em testes científicos. A medida é resultado de protestos de organizações que são contra tais experimentos. Os ativistas afirmam que os estudos são ineficazes e que drogas perigosas, como a talidomida, foram parar no mercado mesmo depois de testados. Então, como podemos perceber nesses 1, 2, 3 textos motivadores, esses textos, eles servirão de base para colocar assim para o aluno, abrir margens, né? Influenciar o aluno. E é preciso ter cuidado na redação. Quem já fez a redação sabe que os textos motivadores, eles servirão para quê? Para você se inspirar. Eles são inspiradores. E espera-se que o aluno não copie partes do texto ou frases, né, ou fragmentos do texto na prova, na sua prova de redação. Quando você se deparar com o tema, com a proposta de redação, e você ler os textos motivadores, o exame do Enem não permite você colocar frases ou períodos no texto, né, literalmente como estão lá no texto. Então, eles servem para que você abra a sua mente e organize as suas ideias, os seus argumentos. E o ideal, queridos, é que você possa pegar palavras-chave, né, do texto e relacione essas palavras-chave com palavras-chave do tema, e a partir dali você vai se posicionar acerca do tema. É um tema bastante sugestivo e um tanto quanto polêmico, porque os defensores, por exemplo, dos animais, eles têm uma posição em relação a essa questão da exploração dos animais, matar os bichinhos, né, para que sejam, então, para que sirvam como medicamentos para determinadas. Mas vem a ciência, por outro lado, vem a ciência também mostra que você testar determinados medicamentos, né, sem passar por este experimento utilizando animais, é praticamente também impossível. Então, nós vamos ter, por exemplo, o texto prós e contras dos testes de animais. Os que defendem, né, a preservação dos animais, dos bichinhos, né, então se posicionam contra, ou se posicionam de uma forma que se encontre medidas que os bichinhos não sejam sacrificados. Então, o texto dissertativo, você tem que elaborar uma tese. E essa tese é o seu ponto de vista, é o seu posicionamento acerca do tema, né? Isso é matéria dada no primeiro parágrafo, que é a introdução, que nós chamamos de introdução. Então, você como escritor, como redator do texto, a primeira coisa que você tem que fazer é entender bem essa proposta, o que se está pedindo, o que o exame está solicitando de você, né? E depois ler esses textos motivadores, e aí você vai organizar as suas ideias, os seus pensamentos, os seus argumentos, a fim de que o seu tema então possa ser desenvolvido. Lá na introdução, você vai se posicionar. É o que nós chamamos de tese. É uma declaração que você faz acerca do seu ponto de vista. Então você já leu a proposta,
entendeu bem a proposta, soube interpretar a proposta, o que está sendo solicitado na proposta, ler os textos motivadores, faz essa relação dos textos motivadores com o tema, e aí você influenciado por esses textos motivadores, a ideia que está presente ali no tema, e agora você vai se posicionar. Então, o que vem lá na introdução, é o seu posicionamento, é a sua tese. Você é a favor ou contra os testes de animais como ferramenta científica? Então, você vai se posicionar. Se você é a favor, você vai encontrar argumentos que possam justificar a sua tese, a sua posição. Se você é contra, você também vai encontrar argumentos, vai encontrar ideias que possam confirmar essa sua tese. Então veja bem, saber começar um texto é você ter o conhecimento da proposta, o conhecimento desses textos, e aí você elabora o seu primeiro parágrafo, chamado parágrafo de introdução. Nos nossos encontros, aqui no Enem Online, Centro de Educação à Distância, nós procuramos ver isso com mais detalhes com vocês. Então, estabelecida a tese, elaborada a tese, o que você vai fazer agora? Você vai encontrar pelo menos 2 ou 3 argumentos que justificam o seu posicionamento, que eu não sei qual é o seu posicionamento em relação ao tema. Você é o escritor, você é o redator, e a partir dessas leituras dos textos da proposta de redação, você é quem vai elaborar o seu posicionamento. Na fase de desenvolvimento da redação, porque, como falamos no início, o texto dissertativo, argumentativo, ele contém uma estrutura fixa de introdução, desenvolvimento e conclusão. Elaborar a sua introdução, ou seja, colocar a sua tese, colocar o seu ponto de vista, agora você vai, a partir do segundo parágrafo, né, você vai ter aí pelo menos 2 ou 3 parágrafos que possam confirmar o seu posicionamento acerca do tema. O ideal é que você elabore bem 2 argumentos, ou no máximo 3. No máximo 3. Então você vai encontrar 2 argumentos consistentes que possam comprovar o seu posicionamento acerca do tema, que é os testes com animais como ferramenta, né? E depois que você passa dessa fase de desenvolvimento, né, coloquei um argumento aqui no segundo parágrafo, esse argumento está justificando a minha tese. Se eu me posicionei dessa forma, eu preciso ter argumentos que confirme isso, que prove, que comprove isso que eu estou dizendo, né? Terceiro parágrafo, segundo argumento, a segunda ideia que justifica o meu posicionamento, a minha tese. Então, terminada essa fase de desenvolvimento, já tenho aí o quê? Se eu elaborei 2 argumentos, eu já tenho o quê? 3 parágrafos da minha redação. Eu tenho a tese que está exposta, que foi colocada lá na introdução, e eu tenho os 2 argumentos, mais 2 parágrafos com 2 argumentos que confirmaram o meu posicionamento acerca da tese. E aí, depois desses argumentos, eu vou concluir o meu texto. É a fase de conclusão da minha redação. Então eu vou relacionar os argumentos que eu levantei, que eu construí para
para confirmar a minha tese, vou relacionar esses argumentos com a tese, que é o próprio tema da minha redação, e aí eu vou elaborar agora, no caso, se eu encontrei dois argumentos, eu vou elaborar mais um parágrafo chamado parágrafo conclusivo. E nessa conclusão, eu preciso elaborar uma proposta de intervenção social. Intervenção social. Porque na redação, eu precisei problematizar o tema. Se eu me posicionei a favor e que os testes com animais sirvam como ferramenta para a ciência, se eu me posicionei a favor disso aí, da morte desses animaizinhos, para serem testados os medicamentos, né? Se eu me posicionei a favor, eu problematizei o tema. Então, lá na minha conclusão, na minha proposta de intervenção, eu vou criar, sugerir ou criar uma expectativa de solução para o problema. Então, e aqui eu preciso criar uma solução para o problema, uma proposta de intervenção que seja cidadã, ou seja, que seja uma proposta que não desrespeite os direitos humanos, proposta cidadã, uma proposta também criativa. Eu tenho que gerar essa expectativa, né, de solução para o problema e, acima de tudo, uma proposta que seja execuível. Não deve haver aqui nada de mirabolante, do que não se possa atingir, né? Então, é simples. O texto dissertativo argumentativo, ele contém essa estrutura. Você se posicionou em relação ao tema, elaborou a sua tese, encontrou argumentos, selecionou argumentos para justificar a sua tese, e aí no final, na conclusão, você criou uma solução para o problema, assim, gerou uma expectativa no leitor de solução para o problema. Espero ter contribuído para o seu enriquecimento e que na sua prova do Enem, que já se aproxima aí os dias 8 e 9 de novembro, quando vocês serão confrontados com a prova, espero que essa estrutura dessa modalidade tão importante, porque a dissertação, nós fazemos a dissertação diariamente, né, nós questionamos, então aí você possa se posicionar bem em relação ao seu tema e possa elaborar ou redigir uma excelente redação dentro daquelas 5 competências que nós já falamos, né? Considerando, respeitando a gramática, né? Se posicionando com a norma culta da língua, né? Sem fugir do tema, fundamentando bem os seus argumentos, unindo as ideias de forma lógica, de forma coerente e apontando bem uma solução para o tema que você está desenvolvendo. Muito obrigado e boa sorte na sua redação.